A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Vamos para mais um vídeo? Então vamos lá, hoje eu vou falar da liberdade com que Cristo nos libertou. Então vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui direitinho. Acho que tá bom aqui, né? Já sentiu aquele peso na alma que parece não passar? Aquela culpa escondida, aquele sentimento de que algo ainda te prende, mesmo depois de tanto orar, buscar e clamar a Deus? E se eu te disser que esse peso não deveria mais estar aí? Que a prisão que você sente já foi aberta há muito tempo, mas você ainda está tentando sair dela como se fosse impossível? Escolhido. Será que você ainda não entendeu que a redenção já foi concluída e que o preço foi pago com o sangue mais precioso do universo? Por que então você continua se culpando por erros que Deus já esqueceu? Por que continua tentando merecer uma salvação que já foi te dada? Quantas vezes você se olhou no espelho? Porque na verdade, que ele quer dizer aí? Por graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para ninguém se gloriar. Ou seja, você não tem, se você entregou a vida verdadeiramente, de todo o coração, de toda a sua alma, para Cristo, como seu único suficiente Salvador, e crer na sua morte e ressurreição, você tem que crer em tudo isso, confessar com a sua boca, no seu quarto e crer no coração. Você já foi perdoado pelo seu pecado passado, presente e do futuro, até o pecado que você vai cometer. Porque Cristo é onisciente, Ele sabe que você vai pecar, que você ainda está na carne, mas que você não vai viver na prática do pecado, porque Ele sabe que se você se converteu genuinamente, Ele olha dentro de você, você vai lutar contra a sua carne, para não pecar mais, mas eventualmente você vai pecar por fraqueza, entendeu? Mas você está lutando e Deus está vendo, entendeu? Até o dia que Ele voltar, ou que você partir desse mundo, e Ele te dá um novo corpo, te ressuscitar, para quem crê, tá? Porque eu sei que muitos podem comentar aí, que eu sei que muitos não crê na ressurreição, não crê no corpo glorificado, nada disso, mas tá lá na Bíblia, tá? É o que eu creio, porque tá lá, e eu creio que tudo que tá escrito lá. Tem as partes figurativas, eu sei disso, e eu sei onde as partes figurativas tá e o que é literal, mas muitos misturam tudo e faz uma salada e quer convencer os outros de coisas que eles interpretam com a carne e com a religião, não interpreta com o espírito. Então eles mudam tudo, a ordem das coisas, né? O que é literal, eles põem de espiritual. O que é espiritual, põe literal. Então vamos lá. Então a gente não tem que se sentir culpado, embora a gente é atacado por forças espirituais que nos faz sentir culpado às vezes quando a gente dá brecha. Quando é que a gente dá brecha? Quando a gente peca, aí o inimigo vem te acusar, falando: você não é salvo, você é perdido, você é meu, você não é de Deus coisa nenhuma. Entendeu? Essa é a brecha que a gente dá. E aí, se a gente não confessar, a gente vai se sentir culpado, vai acreditar na voz desses espíritos contrários e achar que você não merece. A gente não merece mesmo a salvação, né? A gente tem ela por misericórdia, graça e compaixão da parte de Deus, que enviou seu Filho quando ainda a gente era pecador. Então a graça é favor imerecido. Eu já falei isso, muita gente ainda não entendeu isso e fica me contrariando, falando: não, claro que a gente merece, a gente é falho, irmãos, a gente não merece, está escrito na Bíblia, graça é favor imerecido. Deus dá por graça, por misericórdia, porque Ele tem compaixão de nós, entendeu? E quem crê na obra de Cristo na cruz, essa graça é derramada em cima de nós. Aí a gente não pode mais se sentir culpado, porque a gente foi salvo. Quem crê em mim, naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não está mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Entendeu? Mas a pessoa se sente culpada, é o que ele está falando aí. Carrega esse peso nas costas, sendo que Cristo já pagou tudo. Vamos lá. Se indigno, achando que precisa fazer mais para ser amado, quando na verdade Deus já te amou primeiro. E tudo que a gente faça de bom nessa vida, nada vai ser suficiente para pagar o que Cristo fez na cruz por nós. Nada. A gente faz por gratidão pelo que Ele fez pra gente. Como assim? Porque Ele fala: amará o seu teu próximo como a ti mesmo.
Para você amar o seu próximo, você tem, não estou falando só de financeiro, tá? Mas se tiver o financeiro para auxiliar os mais pobres, ajudar o próximo, abençoar, pregar a palavra, apresentar Cristo para ele, ajudar, dar uma palavra de conforto, de quando está passando por lutas, de um abraço, um auxílio, um compartilhamento ali de emoções, né? Ou ajudar financeiramente, é isso, entendeu? Por gratidão a Cristo pelo que ele fez e por amor ao próximo. Porque se você ama a Deus, você ama o próximo. Agora, se você não ama o próximo, você tem que revisar se você ama a Deus. Porque está em carta de João, leia lá se você duvida. Quem disser que ama a Deus a quem não viu e odeia o irmão a quem viu, é mentiroso e o amor do Pai não está nele. Então, não sou eu que falo, é a Bíblia. Acredite se quiser, como diz o outro. Essa mensagem não chegou até você por acaso. Se quiser. Deus te trouxe até aqui porque é uma verdade que você precisa ouvir agora. E ela vai libertar sua alma de um cativeiro espiritual que você nem sabia que ainda estava preso. Você foi escolhido, separado por Deus desde o ventre da sua mãe. E vai libertar sua alma de um cativeiro espiritual que você nem sabia que ainda estava preso. Você foi escolhido, separado por Deus desde o ventre da sua mãe. E mesmo que o mundo tenha tentado apagar essa identidade, hoje os céus se abrem para restaurar aquilo que foi prometido. Então eu te pergunto, por que você insiste em viver como escravo se Deus já te chamou para ser livre? Essa culpa que te consome, esse medo que te trava, essa tristeza que te suga por dentro, tudo isso já foi cravado na cruz. O que está faltando então? O conhecimento. Porque a palavra diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. E hoje essa revelação chegou até você. Poucas pessoas sabem disso. Mas há um mistério poderoso que Satanás não quer que você descubra. Quando Jesus disse, está consumado, Jesus não estava apenas declarando o fim de uma missão. Jesus estava assinando a sua carta de alforria espiritual. Sua liberdade. Jesus estava dizendo para os céus e para os infernos, este aqui é livre, este aqui é meu, este aqui já não deve mais nada. Mas sabe... Ele já pagou o pecado, já nos libertou do pecado. Até da morte a gente não tem que temer mais, porque ele venceu a morte por nós. E quem está nele é mais que vencedor da morte. Por isso que fala que a gente vai ressuscitar e ter o corpo glorificado igual ao dele. Porque é isso que aconteceu com Cristo, entendeu? Então a gente não tem que temer a morte, porque um dia ela vai vir. Pode ser que Jesus venha antes da gente que está aqui ainda não morrer, aí glorioso, a gente vai ter corpo transformado. Agora, mas é provável que a gente morra. Mas a gente vai ser ressuscitado. Então a gente não teme mais a morte. A morte é o começo das coisas, não o fim. Para os cristãos, eu digo, né? Para quem crê em Deus, quem crê na morte e ressurreição de Cristo, na obra dele na cruz. Para esses. Muitos ainda vivem em sofrimento, como se fossem prisioneiros da dor, da culpa e da vergonha, porque ninguém contou para eles o que eu vou te revelar agora. Essa revelação pode mudar a sua vida, a sua casa, sua fé e até o seu destino eterno. Você precisa assistir este vídeo até o fim, porque o que Deus vai falar aqui não será apenas uma mensagem, será uma libertação. Prepare-se, escolhido. O céu está pronto para derramar sobre você uma unção de cura interior. E isso começa agora. Deixa eu te falar, o que é escolhido e escolhida no mundo espiritual? Se você entregou a vida para Cristo como o único suficiente Salvador, que nem eu disse, e creu dentro do seu coração, verdadeiramente, você é um escolhido ou uma escolhida. Tem escolhido que é escolhido para separado para a missão, que Deus te dá uma missão. Tem escolhido que é escolhido só para ser salvo e andar na justiça, na verdade. Agora, se você não anda na justiça, na verdade, na autenticidade, na pureza de coração, na honestidade, então você tem que avaliar se você está em Cristo mesmo. Porque se você tem mais de 2 anos de convertido e esses frutos não estão dentro de você e você não pratica eles, então você tem que avaliar se você está em Cristo. Porque tem que ter algum fruto, entendeu? Vamos lá. Você chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Sabedoria Revelada. Este é um espaço criado para os escolhidos que desejam fortalecer sua fé, se aproximar de Deus e viver os planos divinos em plenitude. Aqui, cada vídeo carrega uma mensagem que pode transformar destino. Porque muita gente pensa assim,
quando a gente fala de escolhido, a pessoa pensa assim, ah, porque ele é melhor que a gente, tá se achando. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Ninguém é melhor que ninguém. A gente é escolhido porque Deus olhou dentro da gente e sabia que a gente ia receber a fé, que ele ia imputar dentro da gente. E outros não é escolhido porque não aceita essa fé, porque não crê na morte e ressurreição do Filho amado que Deus deu para morrer por nós na cruz, para pagar nossos pecados, entendeu? Para nos dar a vida eterna. Esse que não crê não é escolhido de Deus. Não porque Deus rejeitou, é porque a pessoa rejeitou a obra de Cristo na cruz. Então aí não tem como ela ser escolhida, entendeu? Então é por isso que é escolhido. Não é o fato de se você ser melhor, ah, porque Deus escolheu, porque ele é melhor que eu. Não tem nada a ver com isso. Deus escolheu na presciência. Ele olha dentro de cada pessoa e sabe quem vai aceitar ele ou não. Ele sabe. Ele é Deus Todo-Poderoso. Como é que ele não sabe? A gente não sabe quem vai se converter, quem não vai, quem é cristão verdadeiro, quem não é. O cristão verdadeiro, ou a gente descobre se ele é verdadeiro ou falso pelos frutos. Enquanto você não observar os frutos, você não vai saber. Porque não tem como saber. A pessoa se finge às vezes de cristão, né? Então você tem que ver se ela tem o fruto. Se ela dá fruto digno de arrependimento dos pecados. Se ela é justa, se ela é honesta, se ela é verdadeira. Se ela ama o próximo, se ela deseja o bem das pessoas, deseja o mal, se ela tem inveja, se ela se alegra com a vitória dos outros. Então, tudo isso é fruto. Aí dá para você perceber quem é e quem não é cristão. Quem é verdadeiro e quem é falso. Caso você não vê fruto, não tem como você identificar se ele ou ela é cristão verdadeiro ou não. Entendeu? Só Deus vai saber. Restaurar corações e reacender o fogo da presença de Deus. Então se inscreva agora, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Envie no grupo da família, dos amigos, no WhatsApp e no Facebook. Esse pode ser o vídeo que Deus quer usar para libertar alguém que você ama da culpa que o está destruindo em silêncio. Você já se perguntou por que, mesmo depois de aceitar a Jesus como seu Salvador, algumas dificuldades e culpas ainda parecem te consumir, como se não fosse possível viver plenamente? E se te dissesse que essa é uma das maiores mentiras que Satanás espalhou sobre os filhos de Deus? A verdade que você precisa ouvir hoje é simples. Deus já pagou o preço e, portanto, você está livre para viver a vida abundante que Ele prometeu. Mas que seja claro, livre abundante, e Deus já pagou o preço, já te libertou. Mas fique bem claro aqui, não é para você viver do jeito que você quer, fazendo um monte de libertinagem, porque Cristo já pagou. Não é isso não, que isso não é coisa de um salvo, tá? Se a pessoa pensa assim, ela não é salva, entendeu? Isso não é o pensamento de um salvo. O pensamento de um salvo é você crer que Cristo morreu na cruz, pagou seus pecados até o futuro, e que provavelmente você possa cair, tropeçar por fraqueza, certo? E que ele pagou e que você é liberto para não ter mais culpa do pecado. Lógico que quando você cai em pecado, você tem que confessar para se limpar pelo sangue que é vigente até hoje, e para Cristo interceder junto ao Pai, justo juiz, entendeu? Você não pode esconder pecado, porque senão você vai sentir culpa, e o diabo vai falar na sua mente que você não é salvo, que você é perdido, que você é dele, e você... Por isso que muita gente que é cristão aí se suicida, porque não entendeu a graça. Aí fica com regra religiosa de homens corruptos contra a fé, que é os líderes religiosos, pondo obras da lei, e pondo você, querendo que você seja salvo por obra só e não pela fé, porque a obra é a testificação que você foi salvo. Não adianta você fazer boas obras para ser salvo. Você não é salvo por obra, você é salvo por fé. Aí a fé vai te produzir boas obras que você vai fazer. Entendeu? E a obra vai cooperar com a fé. Os dois vão andar junto. Por isso que Tiago fala que a fé sem obra é morta. Lógico, se você tiver uma fé que não te dá frutos e nem te dá boas obras, então você não tem a fé verdadeira. Porque toda a fé verdadeira vai fazer você querer amar a palavra de Deus, falar de Jesus para as pessoas. Isso não é religiosidade. Isso é amor pelo próximo. Assim como Cristo te salvou, você quer que as pessoas sejam salvas. Isso é amor, entendeu? De Deus. Então, você vai fazer o bem, você não vai fazer o mal, você não vai fazer injustiça, não vai ser desonesto com as pessoas, você vai querer o bem delas, vai tratar bem delas, é isso, entendeu? Versículo 1.
A Bíblia nos diz que, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse versículo não é apenas um consolo, mas uma realidade espiritual que você deve viver como um filho de Deus. Mas o que muitos não sabem é que essa liberdade não é algo que você precisa conquistar. Ela já foi conquistada na cruz. Quando Jesus morreu por nós, Jesus não morreu apenas pelos pecados de ontem, mas também pelos de hoje e os de amanhã. A cruz foi suficiente para garantir que você nunca mais tivesse que carregar o peso da culpa ou da vergonha. Agora, por que então você ainda se vê preso? O segredo é simples, mas profundo. Muitos ainda não entenderam a profundidade da liberdade que já receberam. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, a Bíblia nos lembra: anulando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, e removeu-o do meio de nós. Mas a culpa vem também, irmãos e irmãs, sabe por quê? Por causa da religiosidade. Porque a religião, ela te põe culpa, entendeu? Porque ela fala que você tem que fazer obras para ser salvo, entendeu? Então ela te põe culpa. Então você vai fazendo coisa e acha que nunca é o suficiente. Então, quer dizer, você está na corrida pela sua salvação até hoje. Mesmo que você fale, Jesus morreu na cruz para pagar o nosso pecado. É mesmo? Então ele pagou mesmo? Ele acabou de falar. Ele pagou o passado, o presente e o futuro. Então ele já pagou todos os seus pecados. Quando você entende a graça e a misericórdia de Deus, você não vive mais com culpa. É lógico. Não estou falando que você não vai se entristecer com as lutas da vida, com as tribulações, com as perseguições, mas você está com uma paz interior, mesmo diante, o mundo está ruindo diante de você, as coisas estão difíceis, mas você tem aquela paz, você tem o gozo e a alegria do Espírito Santo. Não é uma coisa que vem de fora, da circunstância, é uma coisa que vem de dentro. Entendeu? Às vezes o mundo está caindo, as pessoas estão desesperadas e você calmo lá. Aí a pessoa pensando que você é frio, que você não, você está no autocontrole. Entendeu? Às vezes vai ter momento que a gente vai sair desse controle por causa das lutas da vida. Mas aí a gente para e pensa, pô, eu tenho Cristo. Cristo está comigo, Ele vai me ajudar, Ele vai me dar a vitória. É isso. Entendeu? Deus está comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essas palavras são poderosas, porque mostram que o preço já foi pago. E é sobre isso que vamos falar agora. Quando eu falo de religião, gente, é porque a pessoa não entendeu ainda. Ela acha que tem que praticar religião para ser salva. Tem que... Não tem nada a ver. A salvação não tem nada a ver com uma coisa religiosa. Quando eu falo de religião aqui, eu falo de todas, tá? Eu não estou falando... As pessoas tendem a distorcer as coisas e falam, não, ele está falando do catolicismo, dos evangélicos. Não, estou falando de todas. Espiritismo, budismo, candomblé, islamismo, filosofias orientais, todos isso daí, nada tem a ver com a salvação, com Deus, com Cristo, com nada disso. Isso daí só gera você se sentir mais culpado e obra para cima de você. A graça e a misericórdia te traz a paz, te traz a harmonia, te traz o consolo. Entendeu? Lógico que às vezes a gente vai, que nem eu falei, vai se sentir triste por causa das lutas, vai estar atribulado, mas se a gente buscar orar, buscar Deus na palavra, Ele nos fortalece, é isso. A libertação da culpa. Mas antes de continuar, eu quero que você pare por um momento e reflita. Você tem se sentido culpado por algo que já foi perdoado? Será que você está permitindo que o inimigo continue te acusando por algo que Deus já resolveu? Deixe-me te mostrar a verdade que vai mudar tudo para você. Você sabia que há pessoas que têm vivido anos em uma prisão espiritual sem sequer perceberem que a porta da cadeia foi aberta? É isso mesmo. A prisão da culpa que muitos carregam não é uma prisão que Deus construiu para eles. É uma prisão que Satanás criou através das mentiras e da distorção da verdade. A Bíblia é clara ao nos ensinar que em Cristo somos mais que vencedores. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Mas como você pode viver como vencedor se ainda carrega a culpa do seu passado? A resposta é simples. Aceite o que Deus já fez por você. Deus não apenas te perdoou, Deus te libertou da condenação da culpa. O diabo engana pela religião. As católicas e a protestante falam que você tem que ir para a igreja, dar o dízimo para ser salvo, que você tem que fazer um monte de coisa, certo?
Entenda, a salvação não é por obras, é pela fé na obra que Cristo fez, não a sua. Você não compra a obra, você não compra salvação, que isso seria inquisição, que os apóstolos e depois os outros que vieram depois tentaram destruir a Inquisição, porque é de graça a salvação, Deus não cobra nada, só pede a sua fé na obra do Filho dele que ele fez por você, só isso. É igual a outra, o Espiritismo, você tem que reencarnar para pagar os seus pecados, sendo que Cristo já pagou. Você tem que vir para se consertar várias vezes. Isso não existe. Por isso que eu falo que a religião, ela estraga a pessoa, ela engana a pessoa, ela bota culpa na pessoa, ela bota peso. Jesus falou, o meu jugo é leve e o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Entendeu? Você não tem que carregar uma culpa de coisa que você fez lá atrás, se você já creu em Cristo como o único suficiente Salvador e que ele pagou já seus pecados. Se ele já pagou, você vai pagar mais o quê? Você não deve mais nada. Você só vai fazer as coisas, as obras, por gratidão, não para ganhar salvação. Você não tem que reencarnar, você não tem que fazer obras no sentido de pagar a sua salvação. Você tem que fazer obras no sentido de amar o próximo, de ser grato a Deus pela salvação, não para se salvar, entendeu? Outro vai lá de joelho subir lá a Aparecida lá com penitência, nada disso. Isso daí é você estar duvidando da obra que Cristo fez por você na cruz. E aí você não vai ganhar salvação mesmo, porque você está confiando nas suas obras para ajudar Deus a te salvar. É Deus que te salva, não é você que salva você próprio ou você que vai ajudar Deus a salvar você. Você está se debatendo na água lá, veio salvar a vida, né? Ele quer te salvar, né? Aí você vai falar, deixa eu dar uma ajuda para me salvar? Nada. E isso é uma realidade permanente na sua vida. Isso significa que você não precisa mais viver tentando agradar a Deus através de boas obras para que Ele te aceite. Deus já te aceitou. Em Efésios capítulo 1... É o que eu disse, nada que você fizer vai ser o suficiente para você pagar o que Cristo fez, nada. Você pode fazer toda a boa obra do mundo. Não que você não tenha que fazer as obras, não é isso que ele está falando ali, né? Que tem muitos que distorcem. Você tem que fazer as obras, mas não como meio de se salvar a sua alma, entendeu? Porque a alma é salva pela fé da obra que Cristo fez, não a sua. As obras você faz para testemunhar que você foi salvo, para comprovar, para mostrar, sou grato, eu tenho que ajudar o próximo, eu amo o próximo, eu vou mostrar que eu amo o próximo ajudando ele com as obras, não para você se salvar. Você não vai impressionar Deus, ninguém impressiona Deus. Não adianta você fazer ritos, fazer um monte de coisa, eu vou jejuar, vou fazer isso, não que não possa jejuar também, mas para ganhar minha salvação, eu tenho que me esforçar para ganhar a salvação. Você persevera assim, para não desviar do caminho, não para ganhar salvação, para não pecar, para você não ter consequência nessa vida, entendeu? Porque mesmo que você pecar gravemente nessa vida aqui, sua salvação, se você creu, está garantida, só que você vai arcar com as consequências aqui nessa vida, do que você fez, é isso, entendeu? Lemos. Nele temos o religioso quer pôr na cabeça a remissão dos pecados, que você perde a salvação, é isso. Para você ficar na mão dele, para eles te controlar e ameaçar e botar medo dentro de você. Você vai perder a sua salvação, você vai para o inferno. Cuidado, venha para a igreja, vai fazer obra, acredite no espiritismo, acredite no seu líder espiritual, acredite no pastor, no padre, acredite no médium, venha depender de mim, fique na minha mão, Cristo te libertou, vai viver preso na mão dos outros. Para com isso. É a verdade poderosa de que, em Cristo, você foi totalmente perdoado e restaurado. A palavra redenção aqui significa que você foi resgatado de algo que te aprisionava, te sufocava e te condenava. Se você não confessou com a sua boca, com a sua língua, que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele pagou na cruz pelos seus pecados, e ressuscitou o terceiro dia e está dessa de Deus Pai intercedendo por nós, aí sim você não está salvo. Porque é isso que a Bíblia diz. Aquele que está em Cristo, o que é estar em Cristo? Não é crer que Ele veio ao mundo, que Ele existiu. É você confessar e entregar a sua vida. Agora o Senhor é meu Senhor.
Minha vida está nas suas mãos. Faça comigo o que o Senhor quiser. É isso que é salvação. Você crê, fala, me conduz pelo teu Espírito Santo do seu poder. Aí o Espírito Santo vem morar dentro de você, aí sim você está salvo. Entendeu? Não é você só acreditar, Deus existe. Deus criou a terra, Deus criou tudo. Deus é bom sim. Mas isso não é o suficiente. Você tem que entregar a sua vida para Deus. Para Deus conduzir ela, te guiar pelo Espírito. Falar, ó, agora você vai fazer a minha vontade e não mais a sua. É isso é salvação, entendeu? O preço foi pago e não há mais dívida sobre sua vida. Mas será que você tem vivido essa verdade ou tem deixado que as mentiras de Satanás te aprisionem em uma prisão sem grades? Agora pare por um momento e reflita. O que ainda te prende? A dor do passado, a vergonha dos erros cometidos, ou talvez o medo de nunca ser bom o suficiente? Não importa qual seja, Deus já pagou o preço por isso na cruz. Não deixe o inimigo te enganar. Deus já te libertou. Não se submeta mais às correntes da culpa, porque ao fazer isso, você está negando o sacrifício que Cristo fez por você. Eu sei que você talvez esteja pensando, mas se eu sou livre, por que ainda sinto essas correntes me apertando? O que você precisa entender é que a liberdade não é apenas um estado espiritual, mas uma experiência que exige prática e renovação da mente. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, a Bíblia nos ensina: pratique a finalmente, palavra irmãos, para você renovar tudo o que sua é mente. verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A verdade aqui é que, quando começamos a pensar como libertos, nossas atitudes e reações começam a refletir essa nova realidade. A mente renovada não se prende à culpa, não se deixa dominar pelo medo, nem vive sobre as mentiras de Satanás. Quando você pensa de acordo com a palavra de Deus, você começa a agir conforme a sua liberdade. Então, o que você precisa fazer agora é renovar a sua mente, abraçar a nova identidade em Cristo e não mais permitir que o peso da culpa te consuma. Mas aqui vem uma surpresa poderosa que você talvez não tenha percebido. Quando você vive em liberdade, você se torna um exemplo para outros. O que isso significa? Que ao viver livre da culpa, você será uma prova viva de que a redenção realmente aconteceu. Muitas pessoas ao seu redor estão presas pela culpa e nem sabem como sair. Você pode ser o canal de libertação delas. Você foi escolhido para ser um testemunho vivo da graça de Deus. Que nem, quer ver uma coisa? Quando eu fiz o vídeo aí confessando meus erros, meus pecados, por que eu confessei? Porque eu não tenho mais culpa. Cristo me purificou. Eu não tenho medo do que os outros vão pensar de mim. Pense o que quiser. Cristo já me libertou, já me purificou de todos os meus pecados, já pagou na cruz. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo não há nenhuma condenação mais. É isso, entendeu? Levanta com a autoridade que Deus te deu. Outras vidas serão Deus deu autoridade. Transformadas. Tem gente que fala pra mim assim, quando eu falo das religião fraudulenta, que engana, com que autoridade você fala isso? Com a autoridade que Cristo me deu, olha lá. Cristo deu autoridade para todos os seus escolhidos, para pisar serpente e escorpião, ou seja, pisar em engano. Entendeu? Como é que vem me perguntar qual que é a autoridade? Perguntaram a mesma coisa para Cristo, os religiosos fariseus. Com que autoridade fala essas coisas e faz essas coisas? Com a autoridade que meu pai me deu, ele respondeu. E a mesma coisa que a gente que está em Cristo tem que responder. Alguém falar, qual autoridade você fala essas coisas aí? Com a autoridade que o Senhor Jesus Cristo me deu. E pronto, Zé Fini, acabou, está escrito. Pronto, cale a boca aí dessa pessoa que fica tentando te atormentar. Satanás não tem mais poder sobre você. Porque assim como você é usado com a voz de Deus, o inimigo usa a voz de outros para te atormentar, para te atacar. Entendeu? São pessoas que ainda não entregou a vida para Jesus, que o inimigo usa para te atormentar na palavra. Entendeu? Para você se irritar. Você não pode deixar isso acontecer. Você tem que falar, está escrito, ó. A autoridade quem me deu foi Cristo. Então, cale-se, Satanás, em nome de Cristo. Entendeu? Que é a boca do Satanás, a pessoa. Capítulo 12, versículo 10. Vemos que Satanás é chamado de o acusador.
E a acusação que ele tenta lançar contra você não tem mais efeito, porque Deus já te declarou livre. Agora é hora de você viver essa verdade e de se tornar um instrumento de Deus para que outros também experimentem essa liberdade. Você é a resposta para a oração de alguém que precisa ser libertado da culpa. Agora você deve estar se perguntando: mas como viver essa liberdade todos os dias? A resposta está em um princípio simples, mas poderosíssimo. Lembre-se constantemente do preço que foi pago por você. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, está escrito: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quando você medita diariamente sobre o preço do sacrifício de Jesus, você é fortalecido espiritualmente. Cada vez que você diz, eu sou livre em Cristo, você reafirma a verdade de que a culpa não tem mais poder sobre você. Deus te deu essa liberdade para que você possa viver sem medo e sem culpa, para que você possa andar com a cabeça erguida, com confiança em sua palavra. Mas aqui está o detalhe que vai mudar tudo. Essa liberdade não é apenas para você, mas para os outros ao seu redor. Ao ser um testemunho vivo da graça de Deus, você pode trazer restauração para aqueles que ainda vivem em cativeiro. Deus te escolheu para ser luz em meio à escuridão. A sua liberdade não é só para a sua paz, mas também para libertar outros em nome de Jesus. Amém. A cada dia, ao lembrar do sacrifício de Jesus, você renova sua fé e aumenta sua confiança em Deus. E é importante destacar que o inimigo tentará te fazer duvidar dessa verdade. Mas o segredo não permita que ele vença. Em 1 de João, capítulo 3, versículo 20, é só usar, está a palavra escrito. Nos diz: se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Isso é um desafio diário. Escolher acreditar no que Deus diz sobre você, em vez de aceitar as mentiras do inimigo. Porque quem quer aceitar a mentira do inimigo? É o que eu estou falando, é você dar ouvido a várias vozes contrárias à palavra de Deus. A palavra de Deus para o cristão é lei. É o que está lá. Se Deus está falando aquilo, por que você vai escutar a voz de outro falando contrário ao que está na palavra de Deus, meu Deus do céu? Para isso você tem que ter intimidade com a palavra. Você tem intimidade com o Pai. Porque o diabo vai acusar você usando pessoas ou lançando pensamentos na sua mente. Quando você falhar, cair em pecado, você não é salvo, você é um perdido, você é meu, você vai para o inferno. Entendeu? Se ele não fizer isso na sua mente, ele vai usar a pessoa. Entendeu? Então, quando você conhece da palavra, você fala, está escrito, Cristo morreu e já pagou meu pecado, até o futuro que eu venha a cometer. Aí ele vai falar, então é libertinagem, fale o que quiser, Cristo conhece o meu coração, maior é Cristo do que o meu coração, que possa me condenar. Então tudo eu posso em Cristo que me fortalece. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e eu estou em Cristo. E quando estou fraco é que sou forte, que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sou dependente do Pai, está escrito. Pronto, você já acaba com a festa do inimigo ali. Você cala a boca dele ou dos seus usados, que tá te atormentando. É isso. Poder sobre sua vida. Então comece agora a viver de acordo com a liberdade conquistada por Jesus. Você é livre. E agora, escolhido, Jesus não falou isso pro diabo? O que você vai fazer com essa liberdade? Você tem um propósito, uma missão divina que só você pode cumprir. Não deixe que a culpa, o medo ou o passado impeçam você de viver a vida abundante que Deus tem preparado para você. Agora, como vida abundante não é vida em libertinagem, hein? Fique claro aqui, já falei isso, que as pessoas confundem. Posso viver do jeito que eu quero, que já estou livre. Isso não é isso, não. A pessoa é 8 ou é 80. Ou ela está rígida na lei, está rígida na culpa, no peso, ou ela está na libertinagem. Ela não sabe ter equilíbrio. Entendeu? Cristo nos libertou do pecado, da morte. A gente vai morrer, a carne vai morrer, mas o corpo vai ressuscitar depois. No tempo de Deus, não é no nosso, tá? Não é você morre hoje, amanhã você está ressuscitado, não é assim não. Não para você viver em pecado. Lógico que a gente vai pecar, ainda vai, mas você tem que lutar contra a sua carne. Você tem que fazer
o espírito luta contra a carne. Você não pode se entregar para a carne, porque senão você vai arcar com as consequências aqui na terra. E ainda pode ser que talvez você nem esteja salvo, achando que está salvo, porque quem fala assim, ó, Cristo já pagou, posso pecar à vontade, ou posso viver do jeito que eu quero, isso daí nunca foi salvo. Porque o pensamento do salvo é assim, ó, eu fui salvo, Cristo me libertou, agora eu vou servir a Deus como gratidão, eu vou ajudar o próximo, eu vou fugir do pecado, eu vou lutar contra o pecado. Mas eu não sinto mais culpa, porque Cristo já pagou por mim, é esse o pensamento. Entendeu? Não, nem que você tenha que sentir culpa toda vez quando você falhar, e nem que você tenha que se viver libertinagem, já que isso já pagou, posso viver do jeito que eu quero. Não é assim, é o equilíbrio. Poxa, pai, ih, travou? Tá. Momento de viver em plenitude, sabendo que Deus já pagou o preço e você é livre. A liberdade é sua. E é hora de viver isso de forma radical, confiando plenamente na promessa de que Deus te escolheu para ser livre e viver em vitória. Pronto, meus irmãos. Terminou aqui. Vamos lá. Deixa eu falar com vocês um pouquinho. Então, é que nem eu falei, Cristo nos libertou. Não para a gente viver libertinagem, né? Mas também não libertou para você viver em prisão, com culpa, o tempo todo. Entendeu? Você vai viver fazendo suas coisas. É igual assim, ó, o religioso, o que os religiosos fazem? Ó o peso que ele coloca. A Bíblia fala que você não pode se embriagar, mas ela não proíbe você de beber uma cervejinha, um vinhozinho de vez em quando. Né? Você não pode se embriagar para perder a noção, para poder falar coisa errada, para poder arrumar confusão, entendeu? Por isso que Deus proíbe a embriaguez. É a mesma coisa. Lá na carta acho que de Timóteo, e outras cartas também, que a beleza da mulher não esteja nas tranças, no frigir do cabelo, nos compostura do vestido. Ele não está falando que a mulher não tem que se arrumar. Ele está falando que a verdadeira beleza que vem de dentro. Você pode se arrumar. Aí muitos distorcem isso, inclusive o religioso. Você não pode, vaidade, a vaidade, Deus é o pecado. A lógica, a vaidade exacerbada é pecado, mas não que você não possa se cuidar e não possa se tratar, se vestir direito, entendeu? Ou se cuidar, você mulher, pintar, usar maquiagem, desde que não seja uma maquiagem, como que fala? Aquela palavra lá vestir de maneira, esqueci, né? Vulgar, entendeu? Carregada, não é isso, mas usa uma maquiaginha, pinta as unhas, tudo, não tá, isso não é pecado. Agora tem uns que tá na lei, que é religioso, aí fala, pecado, isso é pecado, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo, olha o que a religião faz, entendeu? Não é libertinagem, que nem eu tô falando, mas também não é prisão. Entendeu? Você tem que achar o ponto de equilíbrio. Entendeu? Muitas coisas que a religião fala que você não pode, você tem que ver na Bíblia se é verdade, se você não pode mesmo. Porque às vezes você pode, mas você está preso naquilo ali, porque te coloca o jugo, né? Você vai para o inferno, se você fizer isso. É lógico que você tem o Espírito Santo. Você tem que saber discernir o que convém como cristão você praticar, aonde você deve ir, aonde não deve, e o que não convém. É isso. E como você vai discernir? Só tem um jeito. O discernimento de espírito só é te dado na palavra. Porque a palavra vai te dizer o que te convém e o que não te convém como cristão. Entendeu? E aí, se você não sabe discernir, peça a Deus com fé que Ele te dá sabedoria espiritual para você aprender a discernir. Entendeu? Então esse é o vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe vocês todos. Ilumine o entendimento, abre os olhos do vosso entendimento, que vocês estejam na graça, na misericórdia, saiam da prisão, da religiosidade, do fardo, do jugo, né? Mas também tem equilíbrio, não vá para a libertinagem, tá bom? Compartilhe o vídeo, deixa o like, badale o sininho de todas para receber as notificações. Bem-vindo aos novos inscritos. Abraço aí pro Rogério. Rogério, obrigado aí pela sua ressalva aí que você falou que gostou do estudo de Apocalipse, tá? Deus te abençoe, meu irmão.
a gente faz o que pode aí para ajudar as pessoas, tá bom? Sei que eu não sou perfeito, mas a gente tenta aí, tá bom? Abraço para todos vocês aí, seguidores do canal também, tá? Os irmãos amados, conhecido e não conhecido de vista, mas conhecido de espírito e de coração, tá bom? Um abraço para todos vocês, que Deus, Papai do Céu, esteja sempre presente e abençoando a vida de todos vocês aí, tá bom? Fui, até o próximo.